Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Boa noite, sejam bem-vindos. E hoje, o primeiro tema dessa nova série, a mesa é Não Perca a Cabeça. Que tema confuso. Não perca a cabeça quer dizer o quê? Que às vezes a gente tenta se colocar em lugares que por não entendermos que não é o nosso lugar, nós podemos perder a cabeça. E aqui eu não digo perder a cabeça no simples fato de você ter uma atitude errada. É perder a cabeça como diz a palavra. João, a história diz que ele estava no deserto. E João no deserto era o cara. O João no deserto era top. Sabe aquele cara que mandava no deserto? Era João. Até que um dia, João, sem ter esse entendimento, ele decide ir para o palácio. E lá no palácio, verdadeiramente tudo muda. João perde a cabeça. A morte de João na Bíblia é degolado. Ele perde a cabeça. Enquanto ele estava no deserto, ele estava protegido. Ele era o cara. Só que ele quis sair do lugar onde verdadeiramente era importante. Por quê? Quem é importante no deserto? Aí eu pergunto para você que está aqui comigo. Quantas vezes você esteve em lugares que aos olhos humanos não é um lugar legal, não é um lugar bom, só que era lá que Deus queria que você estivesse. Lá era o lugar que você era importante. E quantas vezes a gente força a barra de sair de lugares apenas porque aqueles lugares aos nossos olhos não são bons. Eu imagino João no deserto. O que adianta eu ser o cara no deserto? Imagina João lá no deserto sozinho sendo o cara. E aí? O que muda? E aí ele pensa, o meu lugar é no palácio. E aí João vai pro palácio. E lá, verdadeiramente não era o lugar dele. Então por isso o título é Não Perca a Cabeça. Não perca a cabeça em achar que o que os teus olhos ressignificam achando que é o lugar correto, seja o lugar que Deus quer que você esteja. Talvez você é o cara em lugares que as pessoas não entendem. Talvez você é o cara em lugares que aos teus olhos não é o lugar correto. Não é o lugar certo. Eu falo por mim, muitas vezes eu quis me mudar de geografia, fazer alterações no meu dia a dia, baseado no quê? Baseado que os meus olhos olhavam aquele lugar e falavam, pô, mas esse lugar não é para mim. Esse lugar não é do meu jeito. Aqui eu não vou ser feliz. E eu não entendia que ali eu estava sendo o cara baseado porque eu estava na geografia correta. Eu estava na geografia que Deus queria que eu estivesse naquele tempo. Por isso, muitas vezes, a gente demora para tomar algumas decisões. Porque pode ser ao contrário. Às vezes, poderia estar contando a história que João estava no palácio. E João era o cara no palácio. Só que o lugar de João não era no palácio. Naquele tempo, era para ele ser o cara no deserto. Então você imagina a inversão. Será que se você tivesse sendo o cara no palácio e Deus falasse para nós, ei, você precisa ir para o deserto. Quem de nós aqui, quem de nós em casa aceitaria ir para o deserto, sendo que você está num palácio? E talvez a nossa vida é isso. Talvez hoje você se encontre num palácio. E aqui eu não digo palácio em questão de riqueza ou luxo, eu digo palácio numa zona de conforto. Talvez a sua vida hoje está alocada em um palácio de conforto, de estabilidade, de segurança. Não, eu não vou sair daqui, eu não vou me... Imagina, se eu sair daqui, o que eu vou fazer da minha vida? Não. E às vezes Deus está te chamando para um deserto. E um deserto que eu digo não é porque você precisa sofrer, mas talvez tu tenha que sair de um lugar, de uma zona de conforto, de um lugar que a vida inteira foi o seu conforto, foi o que você sabe fazer, é aquilo que você quer fazer. E Deus está dizendo, só que agora acabou o tempo do palácio. Agora Deus está dizendo, eu quero que você seja um cara, uma mulher diferenciada no deserto. E no deserto é algo que vai tirar da zona de conforto. O deserto vai te tirar daquilo que você tem facilidade de fazer. O deserto vai te tirar do comodismo. O deserto vai o quê? Te confrontar todos os dias. O deserto vai te levar para lugares que talvez você vai dizer, cara, mas isso aqui não é para mim. Eu não sei fazer isso. Eu sempre fiz tal coisa, eu sempre estive em tal lugar, eu sempre trabalhei com isso, eu sempre tive essas amizades, eu sempre vim nesses lugares, eu sempre participei dessas rodas de amigo. Só que Deus está dizendo hoje para você, pois é, mas o tempo acabou. A estação nesses lugares acabou. Hoje eu quero te levar para outros lugares. Uns lugares que talvez aos seus olhos inicialmente vai ser um deserto. Talvez é um lugar diferente, um lugar pequeno, ou um lugar muito grande. Ou eu não sei para onde Deus está querendo te levar, meu querido. Mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo, trouxe nós nessa mesa para dizer, ei, acabou o tempo do palácio. Acabou o tempo do palácio. Se movimente. Deus está querendo mudar pessoas de lugar. Seja nós
Ou seja, você fala a Deus. Deus está falando com a nossa amiga Jennifer, mas Ele pode estar falando com você, na sua casa. Às vezes você entrou nesse vídeo com dúvidas, sem saber o que você deve fazer, ou às vezes a tua vida está tão tranquila que você está dizendo, mas o que esse rapaz está falando? Pô, mas está tão bom aqui. Olha, eu estou aqui há tanto tempo, é só isso que eu sei fazer. E às vezes não tem a ver com tempo, no sentido de muitos anos, mas você por muito tempo faz a mesma coisa. Então, mas se eu sair daqui, o que eu vou fazer na minha vida? Se eu mudar essas amizades, eu estou tão acostumado a andar com esse pessoal, eles já me conhecem tanto, como é que eu vou mudar de amigos? Como é que eu vou começar a dizer não para os meus amigos? Como é que eu vou começar a frequentar outros lugares? Como é que eu vou frequentar outra roda? Não, mas não vai fazer sentido, as pessoas vão me julgar, daqui a pouco vão começar a dizer, ei, você é doido. Gente, o que eu mais escuto é que o crente é doido. E eu sou crente. Então eu sou doido. E mais doido do que vocês podem imaginar. Hoje eu estava conversando com a minha esposa. E nós estávamos brincando com uma situação. Falei, amor, tem pessoas que dão passos de fé. Hoje, eu não dei um passo, gente. Eu dei um pulo. Eu tomei uma decisão hoje que eu saltei. O Pedro, nosso amigo, brincou. Então talvez Deus está esperando isso de você. Sabe? Talvez se você se manter no lugar que Deus não quer que você se mantenha, você pode perder a cabeça. Assim como, se você insistir em sair de lugares que Deus não quer que você saia, você, como João, pode perder a sua cabeça. Então, parece pesado, não perca a cabeça no sentido de perder a cabeça que diz o texto. Ao final do vídeo eu vou pôr para você o versículo. Então Deus está falando ao nosso coração hoje. Se movimenta. Talvez você não caiba mais no palácio que você vive. Talvez você não caiba mais nas rodas de amizade que você participa. Talvez você não caiba mais no emprego que você está. Talvez você não caiba mais na igreja que você está. Talvez você... Eu não sei aonde que Deus está querendo dizer para você que você precisa sair, para que você não perca a sua cabeça. E aqui a gente pode trazer para os dias de hoje, ninguém vai cortar a sua cabeça. Isso aqui era antigamente. Hoje ninguém vai te decepar porque você está no palácio ou no deserto, mas vamos trazer a figura do cortar a cabeça. Talvez você morra espiritualmente. Talvez você está estagnado, você não vê as coisas ir para frente, progredir. Você está estagnado na sua vida, por quê? Porque você está na zona de conforto no palácio. E Deus está dizendo, ei, sai do palácio, vamos fazer coisa nova. Às vezes a gente pensa assim, mas eu ando tão cansado. Eu já estou com 40 anos, vou fazer isso, meu Deus, agora eu quero tranquilizar. Eu quero, sabe de nada, inocente. Então assim, entendam o que Deus está falando aos nossos corações. Eu creio que tem pessoas nessa mesa, como tem pessoas nos assistindo, que precisam sair da sua zona de conforto. Porque senão, daqui a 5 anos, nós estamos sentados aqui conversando e a pessoa vai estar do mesmo jeito. Talvez a gente se pergunte muitas vezes, poxa, por que não dá certo tal coisa? Por que a minha vida sempre é uma confusão? Por que às vezes eu até penso em fazer alguma coisa, mas já vem o sentimento de procrastinar, de não fazer, de não terminar, porque você continua estando onde Deus não quer que você esteja. Porque você continua querendo ir para lugares que Deus não quer que você vá. Porque você insiste em colocar as plantas dos teus pés em lugares que você não cabe mais. Porque você insiste em trazer para sua casa, para o seu palácio, pessoas que já não fazem parte desse tempo. Você insiste em carregar pessoas. Você insiste em não querer dar um passo de fé. Você até diz, não, Tiago, mas eu conheço Deus, eu acredito em Deus. Mas muitos de nós insistem em viver como se Ele não existisse. Então não adianta nada eu dizer que eu acredito em Deus. Aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, aquele que está acima de todas as religiões, de toda a placa de igreja, de toda a doutrina. Ele é Deus, é o Deus da Bíblia, é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É desse que eu estou falando. Então às vezes a gente acha que a gente vive o novo. Só que se a gente parar por 5 minutos e pegar as nossas atitudes, seja antes ou depois do evangelho, você continua fazendo as mesmas coisas. Você está nos mesmos lugares, você lida com as mesmas pessoas, você está inserido no mesmo meio, você continua com os mesmos costumes. Você talvez parou de falar palavrão, você talvez parou de fumar, você talvez parou de beber, mas você continua vivendo da mesma forma. Você continua com o seu coração da mesma forma. Às vezes por um achismo que não dá nada, às vezes pensando assim, mas o que vão dizer de mim? Mas imagina os meus amigos de tanto tempo. Mas imagina, vão tirar sarro de mim, vão fazer bullying, que agora é o bullying. Vão fazer bullying comigo. Daqui a pouco vão dizer, esse negócio de igreja, isso aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Precisam pessoas sair da sua vida para que as novas alianças cheguem.
Às vezes você fica carregando pessoas por um tempo, ou por pena, ou por achar que precisa. Você está colocando expectativa em pessoas, e Deus está dizendo para você, a expectativa tem que estar em mim. Então, você entenda, às vezes você coloca expectativa no seu trabalho, na onde você está inserido, porque é lá que você está tranquilo, é no seu palácio, é no seu deserto que você está tranquilo. E Deus está dizendo para você, enquanto você não sair de onde você está, enquanto você insistir em estar em lugares que eu não pedi para você estar, eu vou te manter da mesma forma. Eu vou te manter da mesma forma. Você não vai ver a transformação que você tanto busca, porque você não faz coisas diferentes. E se eu não faço atitudes diferentes, eu não vivo o novo de Deus. Então hoje o convite é, aonde Deus quer que você esteja para que você não perca a sua cabeça? Aonde que Deus quer? Será que é no deserto? Será que é no palácio? Será que Deus quer tirar você de onde está ou quer que você se mantenha por mais um tempo onde você está? Mas Tiago, como que eu vou saber? Eu aposto que a perguntinha de cada um, né, Ismael? Como que eu vou saber? Como que eu vou ter certeza? Relacionamento. O relacionamento com Deus faz você reconhecer a voz dele. Aí não tem a ver com o que o Tiago fala, não tem a ver com o que a Nayara fala, não tem a ver com o que ninguém fala. Tem a ver com você e ele. O famoso tete a tete. O tete a tete com Deus resolve qualquer dúvida. Só que o problema é que é o seguinte, irmãos. A gente quer ter resposta. A gente quer saber o que a gente tem que fazer. A gente até tem... Mas a gente não busca na palavra. A gente não tem um momento com Deus. Não faz um devocional. Não lê um versículo. Não abre o coração, não se derrama com humildade. A ponto de dizer, eu estou errado, eu sei. Eu talvez não fui um bom filho, talvez não fui um bom pai, talvez não estou sendo uma boa mãe. Talvez sim, eu estou ficando onde eu estou ficando por comodismo, porque eu tenho medo. Porque a gente não é verdadeiro, a ponto de se humilhar aos pés do Senhor. Então, talvez hoje que Deus está nos chamando é o seguinte, ei, só vem até mim que eu vou te dizer, se você fica no deserto, se você vai para o palácio, eu vou te dar o caminho. O que Deus está nos convidando hoje é para que a gente encurte esse relacionamento, para que a gente se transforme mais íntimo do Senhor, porque somente o Senhor te colocará em lugares que você não perderá a sua cabeça. Então, se a gente insistir em se manter longe de Deus e afastados dos lugares que Ele sonhou para nós, infelizmente, o resultado será que nós perderemos a nossa cabeça. E perderemos nossa cabeça em forma do quê? Seremos espiritualmente mortos. Teremos uma vida simplesmente, viveremos, acordaremos, dormiremos e nada vai acontecer. Nós não transformaremos nenhuma vida, não curaremos ninguém. Porque se você não é curado, como é que você vai curar alguém? Se você não é transformado, como é que você vai transformar alguém? Como é que você vai falar de um assunto a qual você não consegue se posicionar? E hoje a coisa que mais existe na internet é isso. Então, eu quero convidar vocês a desafiar que vocês busquem o Senhor e entendam se vocês devem permanecer onde estão ou vocês devem se mudar de onde vocês estão para que vocês vivam o que Deus verdadeiramente quer de cada um de vocês e de você que está em casa. Então, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre os seus pensamentos, que hoje vocês recebem uma porção dobrada dos céus, uma porção de entendimento, sabedoria e visão espiritual, que todas as escamas dos seus olhos caem hoje e que você começará a enxergar aquilo que até hoje você não viu. Você receberá dos céus hoje algo diferente, aonde você entenderá o que Deus quer de você, aonde Deus quer que você esteja, porque Ele não quer que você perca a sua cabeça. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus é contigo.